Ah! Hoje vai ser bom, Fernando. Olha o tanto de jovens que nós temos hoje aqui na igreja. Vamos agora, todos juntos, esperar vocês se acomodarem. Vamos cantar uma música agora para começarmos o culto desta noite. Isa! Pode cantar, Isa. Isa. Tiaguinho, vou cantar, Tiaguinho. Bora lá, Ele Exaltado. Olá, Mineirinho, vou confiar em ti. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o quê? Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E agora quero convidar a minha igreja a se colocar em pé. Vamos cantar agora bem junto a Cristo. Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé e cantar esta canção bem junto a Cristo. Vamos agora em atitude de referência, nos aproximar dele. Bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo. Eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor
Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Querido Jesus, obrigada porque mais um sábado chegou e nós já estamos aqui, Senhor, entrando nesse clima de adoração. Temos a oportunidade de estudar um pouco mais a Tua palavra e de, como uma família juntos, poder ouvir a Tua voz através da leitura da Bíblia, poder falar contigo. Nós agradecemos por esse privilégio. Queremos pedir que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou a Ludmila. Acho que a maioria que me conhece, né? E como é sexta-feira, aqui o objetivo é a gente não ter uma reflexão tão longa, mas ter uma reflexão, né? E somos aqui amigos, nos conhecemos. Então, hoje nós vamos aqui abrir a palavra de Deus para falar um pouco dos ensinamentos dele. Eu queria convidar vocês para virem um pouquinho aqui para frente, para a gente ficar pertinho, se vocês quiserem, é claro, né? Vocês que estão aí no fundo. Então, hoje, nós vamos refletir sobre a história de um homem. Com certeza, vocês já ouviram essa história muitas vezes, assim como eu. E essa história, ela começa ali por volta do ano 605 antes de Cristo. E nesse contexto, Nabucodonosor, ele era um príncipe ainda. Ele é o filho, né, do rei Nabopolassar. E nessa época, ele era um grande conquistador. E havia tido uma guerra ali contra os egípcios. E essa guerra foi muito importante para estabelecer a hegemonia da Babilônia, que era um reino ainda bem crescente, né, mas que não era uma grande potência. Mas essa guerra foi muito importante nesse contexto. Existiam alguns reinos ali que tinham aliança com o Egito, desculpa. E dessa aliança, derrotar o Egito era muito importante para que houvesse essa hegemonia da Babilônia. E foi o que aconteceu. O Nabucodonosor, que naquela época era só um príncipe, venceu essa guerra. E logo após ele ter vencido essa guerra, o seu pai morreu e ele assumiu o reino. Então, ali no primeiro ano do seu reinado, ele invadiu o reino de Judá. E nós temos ali várias partes da Bíblia que contam um pouco dessa história. Ali no livro de Reis, fala sobre esse assunto. O próprio livro de Jeremias foi um dos profetas que predisse a vinda, né, do Nabucodonosor, caso o reino de Judá não se convertesse. Isaías também falou sobre o assunto. Isaías, inclusive, falou até um pouco além. Falou de quando a Babilônia iria decair. Então, o contexto da nossa história começa aí. Nessa parte, né, da Bíblia e da história. E logo nessa primeira vez que Nabucodonosor foi até o reino de Judá, invadiu o reino de Judá, foi quando aqui os atores principais da nossa história entraram, que foi Daniel e seus amigos. Nessa primeira invasão, então, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. E, como eu disse antes, muitos livros da Bíblia retratam essa história. Mas o próprio Daniel também retratou essa história no seu livro, no livro de Daniel. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, no livro de Daniel. E eu vou ler aqui com vocês a partir do capítulo 1. A educação de Daniel e dos seus companheiros. Todo mundo achou? A irmã Helena falou um instantinho, eu escutei. Isso, Daniel no capítulo 1. Então, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, na casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, aqui, o livro de Daniel, logo no primeiro capítulo, o autor, que é o próprio Daniel, ele diz que o Senhor entregou.
E me chamou a atenção aqui como Daniel quer destacar a soberania de Deus. Então, às vezes, algumas coisas acontecem até na nossa vida e a gente diz assim, o Senhor permitiu. Mas aqui, principalmente diante daquele contexto, de que Deus já havia falado através dos profetas de que Nabucodonosor iria chegar àquela cidade e iria chegar àquele reino e dominá-lo, ele destaca, então, essa soberania de Deus, dizendo, foi o Senhor que entregou. E, às vezes, quando a gente vai contar uma história, porque aqui Daniel está contando uma história, às vezes a gente começa falando um pouquinho da gente, Mas ele fez o oposto. Ele primeiro exaltou ao Deus e a sua soberania. E depois, vamos seguir aqui a leitura do capítulo. Quando segue a leitura, ele diz também que os utensílios da casa de Deus foram levados à terra de Siná, na casa do Deus dos babilônicos. E aqui, então, primeiro, Daniel ele se preocupou em falar sobre essa soberania de Deus. E depois, ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo ali na casa de Deus, com as coisas que estavam acontecendo, e não necessariamente com ele. Ele apontou esses 2 pontos. E quantas vezes a gente também não se preocupa primeiro com a gente, com as nossas coisas, Mas não foi assim no início do capítulo de Daniel. E esse fato aqui, de ter levado os utensílios da casa de Deus, também marca o conflito que se iniciou entre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e o Deus dos babilônicos, que era o Deus Marduk. Naquela época, os babilônicos acreditavam que não só o povo de Deus foi subjugado, pelos babilônicos, mas que o Deus Marduk, que era o Deus deles, era mais forte, e por isso subjugou também o Deus dos hebreus. E vamos dar, então, continuidade aqui na leitura. A partir do verso 3, a gente vê Daniel começando a contar a sua história de fato, e aqui ele já começa contando sobre o seu primeiro teste. Vamos ler juntos aqui, então, o verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que lhe bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs os nomes a saber, Daniel a Beltesazar, Ananias a Sadraque, Misael e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. Então, aqui, do verso 3 até o verso 7, vem falando sobre o primeiro teste que esses jovens passaram. A irmã White fala lá no seu livro Os Ungidos, na página 206, que o propósito do rei, inclusive, era mostrar um interesse pelo bem-estar daqueles jovens. É tanto que ele estava, talvez, dividindo aquilo que ele comia, aquilo que ele acreditava que era bom para ele, para aqueles jovens. Então, ele estava ali com uma boa intenção com aqueles jovens. Porém, a comida do rei tinha alguns problemas, Entre eles é que os babilônicos não faziam a diferença entre o que era carne imunda e carne não imunda. Então, já vinha aí o primeiro problema. O segundo problema é que, mesmo dentre aqueles animais que o livro de Levíticos apontava como não imundos, existiam formas de preparo que não eram adequadas. Por exemplo, pratos como galinha ao molho pardo era algo comum para os babilônicos, a galinha sufocada. Então, comer aquela comida infringia ali naquilo que eles acreditavam que não era bom para eles, que Deus já havia instruído. Além disso, toda a comida babilônica, aquela comida que ia para o rei, era uma forma de adoração. Então, eles estariam ali naquele momento participando daquilo, daquela adoração. E mesmo tendo o rei ali uma boa intenção, e de repente se o rei descobrissem que os jovens não queriam se alimentar daquilo, ele provavelmente ficaria chateado, e poderia até colocar em risco a vida deles. Mas para eles, a aprovação de Deus
E a estima do favor dos homens, né, não era tão importante, e sim o favor de Deus, mesmo aquele homem sendo o homem mais poderoso da terra, porque o Império Babilônico se tornou a grande potência, que é o que a gente teria hoje como os Estados Unidos, né? Então, ele era o chefe desse poderoso reino, mas para aqueles jovens, a estima de Deus era mais importante. E essa resolução de ser fiel, ela não nasceu do dia para a noite, naquela circunstância imediata. Mas, desde a infância, esses jovens foram treinados com hábitos de estrita temperança. E isso aponta para a gente uma coisa muito importante, que é muito mais fácil a gente resistir à tentação se nós firmamos as nossas convicções anteriormente, né? Daniel e seus amigos, eles tomaram a decisão de serem fiéis às leis de Deus antes de se depararem com a comida do rei. Então, eles não hesitaram em seguir as suas convicções. E aqui já fica uma lição para a gente. Não é quando a tentação aparece que, na verdade, nós nos preparamos para ela, né? O que a gente está fazendo aqui agora de fazer leitura, refletir, isso mostra para a gente até o limite que a gente pode ir. E é antes que a gente decide. Então, quando a tentação vem, nós já decidimos antes, se nós queríamos ou não. Então, nesse tipo de situação, as nossas convicções elas já estão muito bem firmadas e nós estamos prontos para dizer não, independente do que seja. E nós vamos continuar lendo agora o capítulo, no capítulo 1 ainda, do verso 9 ao verso 16. Até aqui, ele veio contando sobre a prova que eles iriam passar, né? Que era comer daquela comida do rei. A partir do verso 8, tem a decisão que eles tomaram. E a decisão foi: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que nele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. E aqui, quando a gente vai falar um pouquinho da estratégia de Daniel, é isso mesmo, ele teve uma estratégia. Porque ali ele podia se revoltar contra o que estava acontecendo, ou simplesmente dizer que não ia comer daquilo e ficar por isso mesmo. Mas ele teve uma estratégia, ele foi até ali o cozinheiro-chefe, e aqui, no verso 9, ele vai contando isso. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da sua idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado o cuidado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, aqui, o que ele fez? Primeiro, ele foi conversar com o chefe da cozinha, pedindo para que aquele tipo de comida não fosse servida para eles. Mas o chefe da cozinha teve medo. Então, a estratégia dele foi ir até outra autoridade, que era Aspenaz. Aspenaz era o chefe ali responsável pelo cuidado desses cativos. E ele pediu para Aspenaz que fosse feito um teste de 10 dias, para ver se realmente haveria essa diferença, para ver se eles realmente seriam jovens, debilitados, como era o medo ali do cozinheiro. E aqui, o verso 12, deixa eu conferir se esse verso 12 mesmo. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. E aqui, a palavra original lá para legumes é zeuim, que quer dizer alimentos derivados de plantas. Seriam vegetais, cereais, plantas, folhas, e segundo a tradição judaica, também frutas vermelhas e tâmaras, que era o que era da realidade ali da região. E também água. Essa é uma dieta vegetariana, se a gente parar para refletir bem, né?
essa dieta vegetariana resolveria o problema deles lá com a carne, que era com a comida do rei, aliás, né, que tem ali carnes imundas, ou mesmo a forma como elas eram preparadas. E o mais importante de tudo, eles não participarem daquela adoração que existia, né, na comida. Então, essa foi a estratégia de Daniel, pedir para que fosse feito esse teste. E aqui eu quero convidar vocês para a gente continuar lendo. Então, seguindo, né, no verso 13, no verso 12, primeiro ele pede para que seja feito esse teste, e no verso 13 ele diz assim: então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu à experiência dos 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhe dava água e legumes. Aqui, no livro Os Ungidos, eu queria destacar algumas coisas aqui para vocês. Aqui na página 206 do livro, a irmã White vem falando um pouco sobre a idolatria e a tentação, né? E ela diz assim: logo no início, os jovens enfrentaram uma prova decisiva de caráter. Foi decidido que eles comeriam o alimento e beberiam o vinho que era servido na mesa do rei. E aqui, no próximo parágrafo, ela diz assim: mas o alimento servido na mesa do rei era dedicado a ídolos, e o fato de comer dele era considerado um ato de adoração aos deuses babilônicos. Se aceitassem fazer isso, Daniel e seus amigos estariam negando a sua fé e desonrando os princípios da lei de Deus. Além disso, eles não ousariam colocar o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual sob o risco do efeito enfraquecedor pelo luxo e pelos hábitos da vida. Eles estavam familiarizados com a intemperança de Nadab e Abiú e os seus resultados, e sabiam que o vinho prejudicaria seu estado físico e mental. Além da carne, outro problema dessa alimentação era o vinho. E Daniel e seus amigos, eles eram estudantes afincos, né, da palavra de Deus, e eles conheciam a história e conheciam o que já havia acontecido. Então, eles não queriam se contaminar. Daniel e seus amigos haviam aprendido que eram responsáveis diante de Deus por seus dons e talentos, e que jamais deveriam enfraquecê-los. Daniel poderia ter encontrado boas desculpas para se afastar dos detritos hábitos de temperança. No entanto, Daniel não hesitou, ele decidiu permanecer firme. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E seus 3 amigos concordaram com ele. E foi isso que aconteceu. Vamos ler agora o restante do capítulo, a partir do verso 16. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber. Ora, estes 3 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel e seus amigos, quando foram levados ali para o reino da Babilônia, eles já eram pessoas de posses, né, que tinham conhecimento, afinal de contas, eles vinham ali da linhagem dos nobres. Porém, ali na Babilônia, eles fariam uma espécie de graduação, vamos colocar assim, né? Então, durante 3 anos, eles ficariam estudando. E é por isso que o rei, naquela ocasião, decidiu cuidar deles, oferecendo para eles o que tinha de bom e de melhor na Babilônia para se comer. E durante esse período de estudo, Daniel e seus amigos aprenderam várias coisas. E, inclusive, entre os estudos deles ali, estava a interpretação de sonhos, adivinhações. E depois, quando a gente vai vendo a história um pouquinho mais para frente, já no capítulo 2, a gente percebe que todo esse estudo ele era inútil, não só para os sábios que tinham ali na Babilônia, mas para o próprio Daniel e seus amigos que eram estudantes afincos. Só Deus foi capaz de revelar os sonhos, né?
Mas, durante esse período de estudo, Daniel e seus amigos se dedicaram. E, ao final desses estudos, havia uma espécie de prova, como se fosse uma defesa de TCC. E essa prova era feita diante do rei, do próprio Nabucodonosor. E aqui, a partir do verso 18, ele vem retratando isso, que vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro reinado de Ciro. E aqui, eu gostei muito que a irmã White colocou aqui nesse livro Os Ungidos, esse título, Os incríveis resultados da verdadeira reforma de saúde, ou da verdadeira adoração a Deus, né? Diz assim, na corte da Babilônia, havia homens extremamente talentosos, vindos de vários países. Eles tinham muitos dons naturais e possuíam a melhor cultura que o mundo poderia oferecer. No entanto, nenhum deles superava os jovens hebreus em força física, em vigor mental e em conhecimento literário. E aqui ela vai apontar um pouco para a saúde deles mesmo. A postura ereta, o passo firme, a aparência agradável e os sentidos vivos e o hálito puro. Essas são as recompensas que a natureza oferece aos que obedecem às suas leis. Isso me chamou muita atenção, que ela fala aqui sobre o estado de saúde deles. E talvez, por ser a minha área de estudo, né, como dentista, me saltou os olhos quando ela falou aqui sobre o hálito puro, né? E, gente, se a pessoa tem mau hálito, provavelmente é porque ela tem um estado de saúde ruim. E falando das principais doenças que hoje atingem a população, que é o que a gente mais vê, a gente tem aí a cárie dentária e a doença periodontal. Essas são doenças que têm uma precursora, que é a placa bacteriana, a sujeira mesmo que forma na nossa boca. E veja como Deus é sábio. Hoje, se fala muito sobre os cuidados com higiene, sobre fazer uma boa escovação e talvez sobre uma dieta com baixo consumo de açúcar, né? Mas não se fala sobre como Deus produziu os alimentos detergentes para a gente. Né? Então, quando a gente come os alimentos ali ricos em fibras, o pão integral, a própria fibra tem essa capacidade de fazer a limpeza, né? A cenoura, a maçã, que são alimentos mais duros, mais rígidos, quando a gente vai mastigando, já vai fazendo essa limpeza. Então, assim, talvez aqueles jovens não entendessem os mecanismos, assim como muitas vezes Deus manda algumas coisas para a gente e a gente não entende os mecanismos, mas Ele sabe todas as coisas, Ele é o soberano, né? E quando a gente decide ser fiel, como ela diz aqui, as recompensas que a natureza oferece ao obedecer às leis de Deus. E eu quero chegar ao fim aqui dessa reflexão, mostrando o que ela diz aqui. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não acontece por acaso, acidente ou sorte. É resultado da direção de Deus, a recompensa da fé e a prudência em virtude da perseverança. Qualidades mentais refinadas e uma moral elevada não acontecem por acaso. Deus dá oportunidade. O sucesso depende de como o aproveitamos. O Senhor nos dá a oportunidade de escolher obedecer ou não, e de também usufruir dos benefícios de se obedecer. E eu quero convidar vocês, assim como ela diz aqui, assim como Deus chamou Daniel, Ele também nos chama hoje. Nos chama a sermos testemunhas suas no mundo de hoje. Ele deseja que revelemos os princípios do seu reino. Muitos sonham em realizar um grande trabalho. E Daniel, ele realizou um grande trabalho. Ele foi um político muito bem-sucedido, né? Durante os 43 anos do governo do Nabucodonosor, ele foi ali o governador da Babilônia. Ele chegou muito alto, né?
E muitos sonham em realizar um grande trabalho e, ao mesmo tempo, deixam de cumprir fielmente os pequenos deveres do dia a dia. Há um pouco tempo atrás veio um pastor aqui e ele falou assim: para criar filhos extraordinários, nós precisamos ensinar as coisas ordinárias. E quantas vezes nós temos deixado de lado as coisas ordinárias? Enquanto esperam aparecer um grande trabalho em que possam usar os grandes talentos que imaginam possuir, os dias vão se passando. Seremos julgados por aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, porque não usamos nossas capacidades para a glória de Deus. Que nós possamos usar as nossas capacidades, mas que, acima de tudo, nós possamos decidir ser fiéis às pequenas coisas que o Senhor nos pede no nosso dia a dia. Vamos orar? Querido Jesus, nós queremos pedir, Senhor, um coração assim como o coração de Daniel. Que possamos, Senhor, sermos convertidos a Ti e que possamos decidir todos os dias ser fiel àquilo que o Senhor pede, aquilo que é cotidiano do dia a dia, que é simples, Senhor, mas não porque é simples seja fácil de se cumprir. Mas nós pedimos, transforma o nosso coração, que possamos, Senhor, ser parecidos contigo e que possamos um dia estar no Teu reino que o Senhor tem preparado para nós. É o que pedimos no doce nome de Jesus. Amém.